Oi, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu consegui responder a pergunta do Juan, mas eu não sei se eu estava mutado ou não. Mas sim, o Juan perguntou aqui. A gente vai estar falando sobre marcação a mercado, inclusive é um dos principais temas. Mas, bom, um pouquinho sobre cenários, oportunidades. A gente sabe que hoje o momento ele está muito propício aí para renda fixa, então quero trazer um pouquinho para vocês do que a gente vem estudando, analisando e principalmente onde estão as oportunidades do momento. Tá bem? Então, para quem chegou depois, eu me chamo Bernardo Schottks. Hoje eu sou head de renda fixa na Argento Investimentos, então eu sou responsável aí por trazer as principais novidades, ter conversas diretamente com a mesa de renda fixa da XP, analisar cenários, e é justamente isso que a gente quer trazer um pouquinho para vocês hoje, tá bem? Então, muito boa noite. No final, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, ao longo da live, vocês podem estar mandando já as perguntas, caso não esqueçam depois, mas eu vou estar respondendo mais ali no final, tá bem? Então, iniciando, hoje, como eu disse, o principal foco vai ser falar um pouquinho sobre o cenário de hoje, mas principalmente dar um foco em títulos públicos, porque realmente hoje é um momento incrível para estar entrando nessas oportunidades, tá bem? Então, deixa eu passar aqui. Bom, para quem não sabe, títulos públicos, o que são? Nada mais é do que dívidas emitidas pelo governo, do Tesouro Nacional. Então, o governo, para financiar aí planos, enfim, investimentos, ele acaba emitindo dívidas aí no mercado, então pegando aí com instituições, com pessoas físicas, justamente para conseguir financiar esses projetos, tá bem? E claro, uma dívida, quando eles captam recursos, em troca disso, eles devolvem alguma taxa de remuneração, tá? Então, os títulos públicos hoje, eles são considerados dentro da renda fixa, dentro do mercado de investimentos, um ativo livre de risco, tá? Principalmente se baseando no risco de crédito, muito porque é o próprio governo que é o emissor dessa dívida, então a gente sabe que é muito difícil de o governo, por exemplo, não conseguir pagar. E claro que, por exemplo, se o governo não estiver conseguir pagando essa dívida, eles vão lá e vão emitir outra dívida, alongar mais esse prazo para pagar o que eles devem. Então, é considerado um ativo livre de risco de crédito, tá? Esses títulos públicos, eles acabam também precificando toda a renda fixa. Então, outras oportunidades, para quem já conhece, por exemplo, emissões bancárias, CDB, crédito privado, letras financeiras. Então, todo o mercado de renda fixa, ele é principalmente baseado aí nessa negociação de títulos públicos também, tá? Então, ele, além de ser já uma modalidade de investimentos, um título, a gente também tem os outros títulos baseados nessa precificação. Então, títulos públicos, a gente tem diferentes tipos, diferentes indexadores, então a gente tem ativos pós-fixados, que vão acompanhar mais a Selic, a gente tem títulos atrelados à inflação, a gente tem títulos pré-fixados, vencimentos desde 2022 até 2060, então realmente são muitos tipos, muitos títulos, muitas oportunidades, e realmente hoje é um momento muito interessante para a gente estar falando sobre ele, tá? Hoje é uma janela de oportunidade bem interessante. O título público, como eu comentei, eles têm diferentes vencimentos. A gente tem uns que têm uma liquidez, os Tesouro Selic, que seria quase uma liquidez diária. A gente tem outros títulos com vencimento mais longos, mas todos esses, independentemente do vencimento, a gente tem a saída antecipada, né? Não é porque o título tem, por exemplo, um vencimento em 2030, 2060, que a gente não pode sair antecipadamente, tá? Então, isso é muito interessante. Muito porque esse mercado é muito líquido, ele movimenta muito, muito dinheiro hoje e realmente é um grande investimento, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o cenário macroeconômico que a gente está vendo aí no mundo, no Brasil, a gente sabe que realmente esse pós-pandemia, a gente vem vendo muita coisa acontecendo. Para quem também aí conhece um pouquinho sobre renda variável, a gente tem sofrido bastante com a volatilidade, muitas notícias abalando o mundo inteiro. Então, realmente, o mercado ele está bem estável hoje, a gente está passando por um momento bem complicado, bem diferente do que a gente viu ali um pouco antes de um pouco antes da pandemia, né? Mas a gente sabe que nesses cenários de dificuldade, nesses cenários de maior risco, de maior volatilidade, que as oportunidades aparecem, tá?
Então, falando um pouquinho de cenário, hoje a inflação realmente é um dos principais fatores, aí, uma das principais dificuldades no mundo inteiro. Não é só no Brasil que a gente viu uma inflação descontrolada depois da pandemia, a gente viu nos Estados Unidos, Europa, países desenvolvidos tendo índices, alcançando o índice de inflação que não batia há quase 30 anos. Então, realmente foi um problema não só no Brasil, claro que aqui podem ter tido alguns fatores que influenciaram para ter um pouquinho acima, mas realmente foi um problema global depois da pandemia, tá? Teve um choque de oferta e demanda, o mundo inteiro imprimiu muito dinheiro foi injetado nas economias, isso acabou impactando na alta desses preços, tá? Muito por conta disso, a gente tem aí o mundo inteiro subindo juros, né? O Brasil, a gente chegou a ter patamar de Selic aí em torno de 2% há mais ou menos 2 anos, ou menos de 2 anos, na verdade, e hoje a gente já está em 13,25, podendo chegar na próxima reunião em 13,75. Então foram altas muito fortes. Nos Estados Unidos também a gente teve aí uma alta de 0,75 na última reunião, né, na última reunião do Fed. Eles aumentaram isso também, não subiam com essa força os juros americanos há muito tempo. Então, realmente, é o mundo inteiro subindo juros justamente para tentar conter essa inflação, tá? O risco fiscal também aqui no Brasil, ele tem aumentado, a questão furo do teto de gastos, as eleições se aproximando também, a gente sabe que hoje o cenário está muito polarizado, provavelmente vai ser Lula contra Bolsonaro, a gente sabe que realmente esse é o cenário mais provável, então, tudo isso traz muita instabilidade para o mercado, né? A gente acaba ficando nessa indefinição e isso traz volatilidade. A gente está vendo uma desaceleração aos poucos do crescimento econômico, talvez muito por conta dessa subida de juros no mundo inteiro. É o mundo tentando conter um pouquinho a aceleração que foi bem forte pós-pandemia, as retomadas. Muitos países conseguiram ter uma boa retomada mesmo com a pandemia, mas hoje a gente já está vendo aí muitos países, muitas nações precificando aí, esperando uma possível recessão em alguns lugares do mundo, tá? Isso realmente está sendo algo bem global. Mas com os riscos aumentando, a gente acaba tendo realmente expectativas mais pessimistas. Isso, como eu disse, traz aí muito movimento para o mercado, muita instabilidade, né? Tanto que essa alta de juros também tem uma correlação muito forte com a renda variável, então a gente sabe hoje que a Bolsa Brasileira, até a Bolsa Americana, bolsas europeias, elas estão sofrendo muito com essa alta de juros. Eu poderia falar só sobre essa correlação, mas eu quero principalmente focar em outras coisas, tá? Então tem uma correlação bem forte com a renda variável, quando a renda variável ela está muito instável, ela está passando por um momento mais complicado, normalmente as taxas também de renda fixa, né, no caso, ou as expectativas de juros acabam aumentando. E até também coloquei um gráfico só para vocês verem que hoje o juro real no Brasil, ou seja, o que é o juro real? Se a gente pegar ali a diferença entre Selic e descontar a inflação, esse seria o juro real, né? O juro acima da inflação. Hoje os títulos públicos atrelados à inflação já estão chegando próximo a 6%, aí está aparecendo 5,40%, mas nos últimos 2 dias a gente teve altas muito fortes, então a gente já está chegando em 6%. Muito acima do resto do mundo, tá? Inclusive obviamente tem países desenvolvidos, mas a gente também tem México, África do Sul, Chile. Então a gente está muito acima, essas oportunidades estão muito acima do resto do mundo. E é aí que eu já começo a entrar onde está a oportunidade do momento, que é realmente fantástica, tá? Bom, hoje a renda fixa, ela se encontra nos maiores patamares de taxa dos últimos 5, 6 anos, tá? Como eu disse, isso tem uma correlação muito forte com a renda variável, então normalmente, quando essas oportunidades aparecem, é porque também a renda variável está sofrendo, provavelmente teve alguma queda, enfim, o mercado está instável, mas, querendo ou não, isso acaba fazendo com que os títulos de renda fixa fiquem também muito atrativos, né? Hoje, o juro real
o juro real dos títulos de inflação, que é principalmente onde vai estar o foco hoje, muito porque a gente não sabe como vai ser a inflação para os próximos anos, para os próximos meses, próximos anos. Claro que a gente teve aí a redução no ICMS, algumas práticas aí do governo justamente para conter essa inflação no curtíssimo prazo. Isso deve impactar, a gente pode talvez até estar vendo uma deflação ao longo desse próximo mês, tá, do mês de julho, mas a gente sabe que esse problema da inflação realmente foi algo diferente do que a gente estava acostumado. Foi algo no mundo inteiro, um choque de oferta e demanda que impactou o mundo inteiro. Então, ainda há uma indefinição muito grande, né? Claro que todo mundo está tentando conter essa inflação, está subindo juros, mas a gente realmente não sabe o que pode acontecer. Por isso que uma exposição a títulos atrelados à inflação ainda fazem total sentido, na nossa opinião, tá? Além disso, é interessante a gente diminuir o risco de reinvestimento em algumas aplicações de renda fixa. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. Hoje a gente acaba vivendo uma situação fiscal, de certa forma, um pouco melhor do que em 2018. A gente teve diversas reformas que foram muito difíceis de passar anteriormente. A gente conseguiu passar a partir de 2018, 2019. Então, isso, de certa forma, melhorou a situação fiscal no Brasil, tá? Está havendo um cenário de muito risco, mas como eu disse, o que acontece até, eu acho, eu gosto sempre de comentar isso. A lógica da renda fixa e da renda variável, ela é muito parecida, mas com uma lógica contrária. Por quê? Porque a renda variável, para quem está acostumado, como eu comentei, a gente sabe que o que todo investidor quer é comprar na baixa para vender na alta. A gente quer comprar ativos baratos para vender quando eles estiverem se valorizando. Na renda fixa é ao contrário, a gente quer comprar quando as taxas estão muito altas, porque a gente vai lá, a gente vai pegar uma taxa de rentabilidade muito boa, e depois, quando essas taxas não existirem mais, a gente, por exemplo, ou está segurando lá uma taxa muito boa, ou a gente pode sair antecipadamente, que é onde eu vou falar um pouquinho sobre marcação a mercado, tá? Então, realmente, hoje o risco, retorno desses ativos de renda fixa, né, e como eu disse, hoje eu vou focar principalmente nos títulos públicos, que a gente está falando de um risco de crédito livre de risco de crédito, né, considerado pelo mercado. Realmente o risco-retorno dessas taxas, desses títulos, eles estão muito, muito atrativos para o investidor. Bom, agora entrando num lado um pouco técnico, mas para mostrar para vocês, como eu comentei, hoje o nosso principal foco ainda está sendo realmente exposição a títulos atrelados à inflação, né? Como eu disse, ainda há uma indefinição muito grande, não só no Brasil quanto no mundo em relação à inflação. Então, mesmo que daqui a pouco essa subida nos juros no Brasil que pode impactar positivamente a inflação, no caso, desacelerar a inflação, a gente pode ver algum problema nos Estados Unidos, a guerra da Rússia na Ucrânia estourar mais uma vez, complicar. Então, a gente ainda tem uma indefinição muito grande, por isso que a gente acha que títulos atrelados à inflação hoje fazem muito sentido nas carteiras dos investidores, né? Porque, querendo ou não, no pior dos cenários, a gente está protegido dessa alta de preço. Então, pegando um exemplo aqui da NTN-B 2035, tá? Que é um tesouro IPCA negociado no mercado hoje, as taxas nos últimos 5, quase 6 anos, tá? O que a gente consegue ver é que a gente passou por esse patamar de taxa nos últimos 5, 6 anos 3 vezes, que foram realmente momentos de muito risco que a gente passou, tá? Então, teve o Joesley Day, em 2018, as eleições, todo mundo sabe, mesmo que a gente tenha, a cada 3 anos, todo mundo saiba que a gente tenha eleições, mesmo assim o mercado fica ansioso, a economia fica ansiosa, enfim, as instituições ficam muito ansiosas, porque sempre é uma indefinição de quem pode ganhar. A gente sabe que normalmente no Brasil é muito polarizado, é sempre um lado bem extremo, do outro lado também, mas a gente consegue ver que normalmente esse risco ele é precificado, né? As taxas de renda fixa acabam mostrando esse risco, mas querendo ou não, quem participou desses momentos, ou seja, quem nesses cenários de maior risco se expôs a esses títulos, por exemplo, além de contratar uma taxa muito interessante para o longo prazo, se quiser segurar, depois essas taxas caíram muito quando o cenário melhorou. E a gente acredita que realmente, olha, tudo passa. Para quem está aí, para quem é mais novo, para quem é mais velho, a gente sabe que, cara, o Brasil sempre vai ter risco, o Brasil sempre vão ter problemas, a gente nunca vai conseguir realmente crescer em linha reta, mas a gente sabe que realmente momentos ruins também passam. Então, é importante a gente ver
pensar racionalmente nesses melhores momentos para se expor nesses títulos, tá? Então, hoje a gente vê que realmente eles estão nos maiores patamares dos últimos 5, 6 anos e, consequentemente, isso nos mostrou nos últimos anos que foi uma belíssima oportunidade de estar se expondo a esse cenário. Bom, agora entrando um pouquinho em marcação a mercado, né, que o Juan perguntou no início da reunião, né, da nossa conversa, desse evento. O que seria a marcação a mercado? Vou tentar explicar de uma forma didática, assim, fácil, tá? Digamos que hoje a gente compra um título de renda fixa, todos os dias ele vai ter uma precificação. O que seria isso? Bom, a gente está comprando um terreno, a gente está comprando um imóvel, tá? Compramos uma nova casa por 1 milhão. A partir do dia que a gente comprou, já no dia seguinte, hoje a gente está comprando segunda-feira, na terça-feira já o nosso corretor vai chegar, vai bater na nossa porta e falar assim, hoje teu imóvel está valendo 1 milhão e 10. Ó, já valorizou. Essa é a marcação a mercado. Ou seja, o mercado viu lá por negociações que aquele imóvel está valendo 1.010 no dia seguinte. Passa 2 dias, bate o corretor de novo. Não, hoje teu imóvel está valendo R$ 900. Bom, tá bem, comprei há 1 dia, 2 dias, não mudou muita coisa, mas isso seria a marcação a mercado, é justamente como o mercado negocia todos os dias, então essa precificação acaba sendo diariamente, claro, em dias úteis, mais ou menos a gente sabendo exatamente todos os dias quanto vale aquele nosso título, tá? E claro, a lógica da marcação a mercado, como eu disse, ela é um pouco diferente, ela é inversa na questão da renda variável, tá? Então, as ações a gente comprou, se elas sobem de preço, valoriza, né? No caso da renda fixa, se a gente contratar hoje um título público que a gente contratou a IPCA mais 5,50 e no dia seguinte está IPCA mais 5,40, a nossa taxa que é mais alta, de certa forma, vale mais do que hoje a taxa que caiu. Então, consequentemente, nosso título valoriza ainda mais, porque a gente tem uma taxa de rentabilidade melhor do que quem quiser comprar hoje. Então, se alguém quisesse comprar da gente, a gente teria que vender mais caro, tá? Então, é mais ou menos isso que aconteceu em 2019 com alguns títulos do Tesouro Direto, que, como eu mostrei, até mostrar novamente no gráfico, ele teve uma queda muito grande nessa taxa de rentabilidade desses títulos, e, consequentemente, os títulos do Tesouro tiveram uma valorização muito, muito forte mesmo. Tá? Então, a gente teve título que valorizou 58% em um ano. Então, bateu, quase foi o dobro do rendimento do Ibovespa. Na outra, a gente também teve aí quase 3 títulos que bateram o Ibovespa em 2019, no ano de 2019. Claro que foi um cenário muito positivo, mas também foi muito positivo para a Bolsa. Então, assim, isso é para mostrar que a gente usando essa marcação a mercado a nosso favor, a gente consegue realmente potencializar muitos ganhos. É só saber entrar no momento certo. É um momento que realmente está muito atrativo, consequentemente, a gente vai certamente potencializar esses ganhos e ter rendimentos muito, muito interessantes acima do que a gente contratou. Né? Eu acho que talvez para quem ainda não saiba tão bem sobre marcação a mercado, a gente vai contratar uma taxa de PCA mais 6 e vai ter uma valorização de 58%, na verdade é justamente essa marcação a mercado. A gente contratou um título com uma taxa muito boa e depois de um tempo simplesmente ele não existe. Existe uma taxa muito menor. Então, se alguém quiser comprar da gente, ele vai ter que pagar caro por isso. Né? Essa é a lógica da marcação a mercado. Bom, qual Tesouro IPCA investir, qual NTNB investir, vai depender um pouquinho aí, claro, do perfil do cliente, tá? Para quem realmente quer potencializar os ganhos, claro que quanto maior o vencimento, maior a volatilidade, mas também maior o potencial de retorno. Né? Aqui a gente consegue ver, em 2019, como foi esse movimento de fechamento de curva que a gente chama, que é justamente essas taxas de renda fixa, muito porque o cenário melhorou, muito porque daqui a pouco o governo está voltando a baixar os juros, porque a inflação está controlada, enfim, tem vários motivos para a gente ver essas taxas caindo, né? Mas normalmente são em cenários mais positivos. Então, em 2019, quando a gente teve um cenário positivo, esses títulos todos tiveram valorização. Mas, claro, quanto maior o vencimento, ou seja, a gente pega aqui a B55, chegou a passar aí muito próximo aí dos 40% de rentabilidade, ou, claro, a gente teve aqui uma B26 que rendeu quase 20%, então tem uma diferença muito grande nesses títulos, né? E justamente é isso que a gente quer trazer. É conversar com o assessor, conversar com as mesas, para ver qual é o melhor cenário. Mas, realmente, hoje,
por ser uma oportunidade muito interessante, né? Hoje a gente está num momento muito interessante. O título que mais a gente tem trabalhado realmente, por achar que o risco-retorno é muito, muito atrativo mesmo, é a NTNB 2035. Né? Claro, como eu comentei, muitos devem ver que o vencimento em 2035 ele pode ser muito longo. Alguns podem achar que sim, alguns podem achar que não, mas realmente não é simplesmente o vencimento que vai fazer a gente fazer uma aplicação. Não, a gente tem que ver a taxa de rentabilidade, a gente tem que ver, por exemplo, juros semestrais, isso faz com que a duration do título ela seja menor, então o título é um pouco menos sensível, ou seja, a gente tem esse pagamento de cupom. Bom, tem vários motivos, mas a gente realmente acha que hoje, na maior parte dos casos de investidores que estão buscando ali a exposição na renda fixa, o perfil médio de cliente, realmente esse é um título muito, muito atrativo hoje para fazer tanto a marcação a mercado, por exemplo, quanto também não sofrer tanto com a volatilidade. Né? Realmente é o título hoje que a gente vê com a maior atratividade dentro da renda fixa. E só para vocês terem um exemplo, eu sei que alguns comentam, mas a Selic está subindo agora, não quero comprar a inflação. Esse título, desde a sua emissão, que foi próximo aí a 2013, ele teve um rendimento de 140% do CDI desde o início. Né? Então, claro, a gente sabe que a Selic está subindo até para conter a inflação, tudo isso é verdade, mas a gente não está simplesmente aplicando em inflação, a gente está aplicando em inflação mais 6%, que é o que a gente tem disponível hoje. A NTNB chegou a estar em 6% hoje disponível na XP, na plataforma. Então, realmente é uma taxa que historicamente traz uma rentabilidade muito positiva e, além de tudo, como a gente está vendo um cenário muito, muito importante hoje, realmente é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, é uma janela. A gente sabe que isso não vai se manter, né? Não é, porque a gente está falando de dívida pública. Hoje a dívida pública brasileira já roda aí 80, 70, 80% dívida PIB, o que já é extremamente alto. Se essas taxas de renda, se essas taxas dos títulos públicos permanecerem por muito tempo, altas por muito tempo, a dívida brasileira vai aumentar muito. Isso vai ser muito, muito, muito negativo para o Brasil. Então, elas não podem se manter nesse patamar e a gente tem que aproveitar o quanto antes, porque, como eu disse, são taxas muito boas, né? Muito boas mesmo, tá? Então, hoje, o título que tem mais saído, o título que realmente eu acho que se encaixa com a maioria dos perfis hoje de investidor é a NTNB 2035. Mas, claro, a gente pode às vezes diversificar, coloca também uma mais longa, uma um pouco mais curta, enfim. Mas normalmente a 2035 é uma que se encaixa muito com a maioria dos perfis de clientes, tá? Bom, essa tabela ela é muito interessante, eu sei que pode deixar alguns um pouco confusos, eu vou tentar explicar de uma forma bem didática, mas o que acontece? Esses são os possíveis cenários ao a gente aplicar numa NTNB 2035, tá? Por exemplo, em 6 meses, tá? Digamos que a gente aplicou a IPCA mais 5,41. Hoje já está até um pouco acima disso, tá? Aplicamos em IPCA mais 5,41. Em 6 meses, o que a gente aplicou em IPCA mais 5,41, hoje está disponível a IPCA mais 4,91. Claro que esse movimento, às vezes, não vai acontecer em 6 meses, a gente realmente não tem um prazo definido para as taxas caírem, para a gente ter o cenário normalizando, o cenário melhorando no Brasil, né? A gente não coloca um prazo, mas, enfim, pode acontecer qualquer coisa. A gente só realmente acredita que isso vai cair em algum momento e precisa aproveitar o quanto antes, porque a questão de risco e retorno hoje está muito atrativa. Então, em 6 meses, a gente vê essa taxa de IPCA mais 5,41 indo para IPCA mais 4,41, tá? Então, a nossa rentabilidade, que hoje, pegando essa projeção de inflação, que é o próprio mercado que precifica, tá? Não quero entrar muito em detalhes, mas isso é se seguir exatamente como o mercado precifica, mais o 5,41, obviamente, proporcional em 6 meses, que se não alterasse nada, a gente teria 5,90 de rentabilidade. Na verdade, se cair 1% essa taxa, a gente vai ter 15% de rentabilidade, quase 10% a mais do que se esses títulos tivessem se mantido, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a marcação a mercado. É justamente a gente garantir as melhores taxas nos melhores momentos e quando o cenário melhorar, quando realmente a situação melhorar,
o nosso título ele vai valorizar ainda mais do que a gente já contratou. Né? Porque hoje, por si só, o IPCA mais 6, ela já seria uma taxa muito atrativa para o longo prazo, ainda mais falando, se tratando de um título sem risco, né? Sem risco de crédito. Mas além do IPCA mais 6, a gente tem essa possibilidade de ter ganhos realmente muito, muito acima da média. Né? Enquanto a gente não tem melhor no cenário, o cenário se manteve estável, aí a gente tem uma definição, Lula, Bolsonaro, enfim, o que a gente tem hoje na mesa, a taxa não se moveu, a gente está contratando uma taxa de IPCA mais 6. Enquanto o cenário não melhorar, realmente a gente tem uma taxa para o longo prazo muito boa. Né? Quando o cenário melhorar, aí a gente vai ter um ganho realmente fenomenal, que é muito, muito interessante. Tá? Então, é mais ou menos para ilustrar, ou por exemplo, em 2 anos, digamos que só daqui a 2 anos essas taxas caiam aí novamente, ou enfim. Como eu disse, a gente não trabalha com prazos, a gente só acha que é importante a gente aproveitar as oportunidades. Tá? Então, em 2 anos também, aqui, o IPCA mais 5,41 se transformou em IPCA mais 13,41, por exemplo. O que seria de 25%, quase 26% de rentabilidade, a gente pode transformar em quase 45% de rentabilidade. Né? Então, a gente está falando aí de um ágio, além da taxa que a gente contratou, de quase 20%. É realmente muito, muito atrativo. Porque, como eu disse, a gente contratou isso, a gente não precisa ficar todos os dias assim, vendo como é que está, como é que tá. Não, a gente contratou IPCA mais 6, é isso que a gente está levando. Então, já é uma taxa muito boa para a gente simplesmente esquecer. Mas, nesse momento, quando esse cenário realmente melhorar, a gente vai ter uma rentabilidade melhor, tá? Eu vi que ficou uma dúvida em relação a essa tabela, eu sei que ela é um pouco complexa, tá? Mas, digamos, aqui é a taxa que a gente está contratando hoje, tá? Como eu disse, ela subiu um pouco, mas vamos fingir que ela está IPCA mais 5,41. Se essa taxa no mercado de títulos públicos ela não se alterar, ou seja, a gente seguir vendo a mesma taxa agora para os próximos 6 anos, o nosso título a mercado, ou seja, a marcação a mercado dele, ela não vai se alterar, a gente vai contratar essa rentabilidade. Esses outros cenários, essa marcação a mercado, que no caso, essas taxas no mercado, elas vão se alterar, ou seja, o que hoje a gente tem disponível, se a gente for aplicar, IPCA mais 6. Mas daqui a um ano, a gente não vai mais ter o IPCA mais 6, o cenário melhorou, as taxas caíram. A gente vai ter IPCA mais 5. Então, a projeção de rentabilidade, ou seja, a gente vai ter o IPCA mais 6 que a gente contratou por esse período de um ano, por exemplo, e se a gente quiser sair antecipadamente, no caso, usar a marcação a mercado a nosso favor, a gente consegue, além desse IPCA mais 6, a gente vai ter um ágio que a gente chama. É um prêmio por a gente ter uma taxa melhor do que o mercado tem hoje. Então, se o outro investidor que está querendo aplicar hoje, está querendo comprar um novo título, vai estar lá só disponível IPCA mais 5, mas o investidor comprou IPCA mais 6. A taxa dele vale muito mais, porque a gente está pegando esse IPCA mais 6, essa diferença de 1% ao ano e jogando aí para todo esse investimento até 2035. Então, é muito interessante essa questão da marcação a mercado, é uma estratégia muito interessante, né, que normalmente traz realmente retornos muito interessantes. Mas, como eu disse, é janela de oportunidade. Tem que aproveitar quando elas estão muito boas para conseguir sair no momento certo. Né? Então, pegando, eu coloquei a 2035 para ter um exemplo. Como eu disse, essa tabela não é tão fácil de explicar, eu tenho certeza disso, mas é mais ou menos para vocês entenderem quais são os cenários. Digamos que em 3 anos a taxa igual de 5,41 foi para 6,41. Bom, beleza, foi bem forte, foi uma subida muito grande, isso certamente atrapalharia bastante o mercado, principalmente em renda variável, provavelmente a gente teria consequências na economia, né? Mas igual, mesmo assim, se a gente quiser sair daqui a 3 anos, a gente teve uma rentabilidade aí de mais de 33%, o que também não seria ruim, né? Claro, a gente talvez não teve um pequeno deságio, mas igual foi uma aplicação interessante, provavelmente a gente vai sair protegido da inflação também. Então, é só para mostrar para vocês que realmente a gente é aproveitar o momento certo, que certamente isso vai trazer muitos e muitos frutos
para quem está aplicando, tá? Eu estou vendo que está chegando algumas perguntas, eu vou deixar para o final, tá? Porque a gente já vai encerrar daqui a pouco. Como eu disse, queria ser bem objetivo em relação a isso. Também não quero trazer muita aula, muita informação, ser muito técnico, mas aí no final eu tiro a dúvida de todos, tá? E essa aqui também seria só para vocês entenderem, também não vou entrar muito a fundo, depois eu posso passar algumas oportunidades, explicar para vocês, enfim, como eu disse, eu vou estar à disposição, os assessores também vão estar à disposição para tirar dúvidas, justamente encontrar as melhores oportunidades para cada um, tá? Então, aqui são 3 exemplos desses mesmos gráficos, ou seja, possíveis cenários para cada uma dessas aplicações, para cada um desses títulos, mas é para vocês verem que realmente, quanto maior o vencimento, maior também vai ser o potencial de ganho com essa marcação a mercado. Né? A gente vê aqui a B60, por exemplo, a gente estava falando da 2035. Com vencimento em 2060, né, que como eu disse, a gente não pretende ficar até o final, é claro, né, a gente pode sair antecipadamente. Então, por exemplo, em 3 anos, a gente aplicou ali no IPCA mais 5,60, digamos, essa taxa caiu 2%. Além desses IPCA mais 5,60, que seria em torno de 41%, como eu disse, isso não quer dizer que o IPCA mais 5,60 ele vai ser 41%, é simplesmente pegando hoje a projeção de inflação, adicionando aquela taxa pré-fixada, daria isso. Tá? Não é uma garantia que vão ser aqueles números, é só uma projeção com o que a gente tem hoje. Então, além desses 41%, a gente conseguiria ter aí quase 40% de ágio. Seria um prêmio que a gente estaria ganhando além disso. Então, realmente, como eu disse, a gente tem que entender o risco, os objetivos dos investidores, mas todas essas oportunidades de títulos públicos realmente estão muito interessantes. É só a gente encontrar o certinho para o perfil e para os objetivos de cada cliente. Tá? Bom, acho que eu consegui falar bastante sobre os pontos que eu mais gostaria. Acho que agora a gente vai liberar para perguntas. Eu já vi que já temos várias aqui. Fico bem feliz. Então, a primeira pergunta que eu vejo, esses juros semestrais é interessante. A gente gosta muito de títulos com juros semestrais, tá? Isso acaba até, de certa forma, diminuindo o risco dos investimentos. Então, é um rendimento que cai na nossa conta a cada semestre. Tem muita gente que investe pensando em renda. Então, também, cara, são várias estratégias que a gente pode estar colocando nos títulos públicos. Cara, eu acabei focando realmente numa taxa de rentabilidade para o longo prazo, né, garantir uma taxa muito alta, um juro real, né, um ganho acima da inflação de quase 6%, e também a marcação a mercado, mas a gente pode estar pensando também em outras oportunidades, em outras estratégias com esses títulos também. A questão dos juros semestrais é uma que a gente acha muito interessante. Esse fluxo de rendimentos entrando na conta a cada semestre é muito, muito interessante. Tem, assim, a gente realmente gosta muito desse pagamento de juros, tá? Olá, para fazer aportes mensais, por exemplo, 2035 seria interessante apenas acima de 6% ou também o preço ali vai ser importante. Como avaliar? Depende, tá? Claro que quem pensa aí, quem pensa em vários aportes, enfim, está realmente pensando em patrimônio, acho que vai depender realmente do momento, tá? Inclusive, como eu disse, a gente está à disposição. Hoje, esses acima de 6%, pegando tudo que a gente tem aí historicamente, pegando hoje o momento do Brasil, o que a gente tem realmente de notícias, o que está de fato acontecendo, hoje o 6% ele é muito interessante. Mas vão ter momentos que o 5% vai ser muito interessante, o 4% vai ser interessante, enfim. Realmente, hoje é que a gente está se baseando aí nos últimos 5, 6 anos. Para quem o 6% realmente foi o topo ali desses últimos anos, então foi um negócio muito bom, tá? Mas, claro, quem comprou um pouco depois dos IPCA mais 6, ali em 2018, comprou IPCA mais 5, IPCA mais 4, também ganhou muito dinheiro com essa marcação a mercado. Então, vai depender muito do cenário, do momento, mas realmente com aportes é interessante também, às vezes, comprar um pouquinho maior, com uma taxa um pouquinho menor, uma taxa um pouquinho maior, e aí realmente o preço médio, ou no caso a taxa média desse título, ter, ser bem interessante, tá? Vamos ao Vitor.
As rentabilidades do Tesouro IPCA são interessantes, mas não seria mais interessante investir no Tesouro Selic rendendo 13,25, com expectativa de render 13,75 em breve, tendo liquidez na aplicação? Olha, essa é uma ótima pergunta. Perdão. Essa é uma excelente pergunta, tá? Claro, hoje o Tesouro Selic, ele vai, no curto prazo, ele vai ter um rendimento interessante, a gente está falando de quase 1% ao mês, mas o que acontece? Hoje, essa Selic, ela já está precificada, né? Todo mundo já sabe, ou pelo menos, todo mundo já sabe não, né? Isso pode realmente alterar. Mas, hoje o mercado, ele espera que essa Selic suba ainda mais, então o mercado ele já espera uma Selic nesse patamar, tá? E acaba precificando isso no longo prazo também, os outros títulos acabam também sendo precificados. Só que talvez quando a Selic voltar a cair, e a gente já não vai mais ter um rendimento tão bom no Tesouro Selic, o que a gente acha é que realmente essas taxas de renda fixa que tem hoje para o longo prazo, elas também não vão estar aí. Entendeu? Hoje, no curto prazo, o Tesouro Selic ele tem um rendimento interessante. Mas se a gente for pensar num prazo aí um pouco maior, quando a situação melhorar e as taxas caírem, o Tesouro Selic cair, quando a gente quiser pegar essa liquidez do Tesouro Selic e investir em outra coisa, a gente não vai mais ter essas oportunidades, entendeu? Então, aquela ideia de risco de diminuir o risco de reinvestimento, que é justamente isso. Hoje a gente está aplicando, pensando no curtíssimo prazo, mas e aí quando vencer essa aplicação, ou quando a gente quiser aplicar em outra, porque essa não está mais dando rentabilidade, a gente não vai mais ter essas taxas que hoje estão aí disponíveis para todo investidor. Entendeu? É diminuir esse risco de reinvestimento, aproveitar que as taxas estão muito, muito boas e garantir para o longo prazo aí uma taxa interessante e, eventualmente, quando o cenário melhorar, quando as taxas caírem, a gente sair antecipadamente. Esse seria o racional que eu acredito muito. Né? Mas, claro, também existe a diversificação. Né? Não quer dizer que também não pode ter um pouco de liquidez ou títulos atrelados ao CDI, à Selic. Não, isso também faz parte. Mas o foco realmente é que essa janela de oportunidade, pensando aí em investimentos em renda fixa, realmente são muito, muito interessantes mesmo. Tá? Bom, o Matheus perguntou, o pré-2029, acredita que a gente possa chegar a 14% ao ano? Qual o sinal de estresse do mercado que devemos observar sobre isso? Essa live vai ficar gravada? Para ver com mais calma. Sim, a live vai ficar gravada, tá? Provavelmente ela vai ser disponibilizada, depois a gente vai explicar tudo certinho, tá? Em relação ao pré, hoje a gente já está vendo pré de quase 13%, tá? O 13% também realmente é um número bem elevado, tá? Isso também tem uma influência muito grande nos ativos de renda variável também, tá? Se a gente vai chegar a 14%, não sei, eu não acredito tanto, tá? Eu não acho que a gente possa chegar a 14%, realmente pode acontecer, como eu disse, ainda tem as eleições, a gente tem um cenário aí um pouco incerto em relação às eleições, isso pode afetar principalmente aí essa parte pré-fixada, mas eu, nesse momento, eu não acredito pensando, porque o que acontece? Quando o pré-2029 chega a 14%, basicamente o mercado ele precifica que a nossa Selic, pelos próximos, no caso, 7 anos, a Selic média seja 14%. Como eu disse, eu não acho isso sustentável para um país como o Brasil, como um país que precisa crescer, um país que precisa se desenvolver, isso não é sustentável. Então, eu acho muito difícil que a gente chegue a 14%, mas, dependendo do que acontecer, se a gente tiver outras notícias que hoje a gente não tem acesso, a gente não sabe, a gente poderia chegar, mas realmente hoje eu não acredito que chegue. Realmente acho que teria que ter uma mudança no cenário, alguma questão ali na parte das eleições, algo que a gente não reconhece, podendo chegar assim. Mas hoje eu não acredito, porque, como eu comentei, é um número muito elevado e que pode machucar a economia muito fortemente. O cuponado perde rentabilidade quando comprado com os 100 Peraí. Quando comparado com os 100 cupom. Não, na verdade é que o que acontece? A volatilidade desses títulos, ela é baseada na duration do título, tá?
que é a duration? É o prazo médio que a gente tem para receber esses nossos recursos. Então, o que acaba pagando cupom, a gente tem esse fluxo de pagamentos, consequentemente, o prazo médio, por mais que tenha um vencimento parecido, a gente acaba recebendo esses nossos recursos que foram investidos antes, né? Então, isso faz com que a duration seja um pouco mais curta que os outros títulos e também ele traz um pouco menos de volatilidade. Mas, como a gente comentou, realmente, isso é um perfil do que a gente acredita hoje. A gente acha que essa mistura de marcação a mercado com o rendimento, ela também é muito interessante. Então, hoje a gente prefere títulos com cupom, tá? É o que a gente tem trabalhado com mais força. O Mauro perguntando, você falou que NTNB 2035 é o mais atrativo e por que não o B60, já que ambos têm a marcação a mercados e podemos sair a qualquer momento. Não, Mauro, isso vai depender do perfil do cliente, né? Como eu disse, o perfil mais agressivo, que a volatilidade, assim, ele pode deixar um tempo maior o título aplicado, com aquela taxa IPCA mais 6, antes, aguardando que o cenário melhore para fazer a marcação a mercado. Realmente, a B60 ela vai ser muito interessante na carteira desse cliente, mas tem alguns clientes que não têm um perfil tão arriscado. Então, a NTNB 2035, o vencimento 2035, a gente acha que consegue pegar os dois cenários. Uma marcação a mercado bem interessante para o investidor, mas ao mesmo tempo nem tanta volatilidade quanto uma 60. Então, a gente acaba mesclando e por isso que eu comentei que a 2035, hoje, pegando aí as características, a estrutura desse título, a gente acha que a maior parte dos investidores podem estar se expondo a esses títulos, né? Eu comentei a 2035 porque eu acho que na média dos investidores esse pode se encaixar perfeitamente nas carteiras. Apliquei no Tesouro IPCA 2035, 13,38%, 100 mil, hoje está 90 mil. Não, realmente, tá? A marcação ao mercado, querendo ou não, ela pode se tornar variável, né? Uma renda variável, né? Com uma rentabilidade, com uma taxa de renda fixa, enquanto a gente segurar, é claro. Mas realmente, para a gente se expor a títulos mais longos, eu acho que são os momentos certos, tá? A gente está fazendo essa live hoje, falando sobre títulos públicos mais longos, porque realmente hoje o cenário ele parece, o risco-retorno, ele está muito atrativo hoje, pelo menos na nossa visão, na visão da XP, na visão do mercado também. Hoje é um momento muito interessante para a gente estar trabalhando esses títulos, né? Então, realmente, umas taxas de 3%, 4%, claro, depende muito do que está acontecendo, do cenário atual, mas realmente tem que ter um pouco de cuidado. Então, quando as taxas são boas, que a gente tem que se expor mais a esses títulos, né? Mesma coisa da renda variável, é quando está barato que a gente tem que comprar mais. Quando está caro, a gente pode comprar, pode, mas normalmente a gente tem que aumentar a exposição quando está atrativo. Você mencionou que a NTNB 2035 tem maior atratividade, porém, em comparação com a B2060, qual dos dois seria mais atrativo na marcação a mercado? Não, foi o que eu comentei, tá? Hoje, eu penso para o investidor médio, né, como eu disse, vão ter alguns com um perfil de risco maior, outros com um perfil de risco menor, mas numa média, realmente, eu acho que a B2035 ela se encaixa na maior parte desses clientes. Para quem tem o perfil de risco mais agressivo, a B60, com esse cenário de queda nas taxas, ele vai trazer uma maior rentabilidade. O ágio ele vai ser maior porque ele é mais volátil. A marcação a mercado dele acaba variando mais esses preços no secundário. Então, para quem tem esse perfil de um perfil um pouco mais agressivo, ou pode deixar o dinheiro por mais tempo, não quer nem saber, a B60 ela vai se encaixar super bem na carteira, mas claro, com a exposição certa. Tá bem? Isso que também é muito importante. E para quem comprou no passado, com uma taxa inferior a 6%, o que fazer com os títulos? Vender, comprar outros novos com taxas melhores ou para permanecer com o mesmo? Bom, Cristiane, isso vai depender muito caso a caso, tá? Inclusive, como eu disse, eu me coloco à disposição, os assessores vão estar à disposição, a gente pode sentar, fazer conversas, enfim. Daqui a pouco fazer uma revisão de carteira, ver se faz sentido seguir, faz sentido trocar. Claro, o que eu estou trazendo aqui, uma janela hoje, ela é muito interessante para estar entrando. Claro, nem sempre a gente vai acertar o topo, por exemplo, enfim.
acho que a gente tem que ver casos a casos, a gente estuda a carteira, faz um estudo, analisa, vê se faz sentido trocar, daqui a pouco tem outra oportunidade também interessante. Enfim, acho que vale a pena a gente daqui a pouco dar uma revisada nesses títulos, caso tenha sido o teu caso, de tenha feito uma aplicação com uma taxa um pouco menor, né, realmente. Mas, igual, se a gente estiver falando aí de taxas de IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, IPCA mais 4,90, também não são taxas ruins, né? São taxas interessantes. É só quem hoje, por exemplo, está entrando novamente, está com recurso, hoje, para iniciar também, está muito, muito bom mesmo. O Paulo está perguntando se existe um tempo mínimo para esse investimento ou posso entrar e sair a qualquer momento. Não, realmente existe a saída antecipada, ela existe, então existe o mercado secundário, tem bastante liquidez para sair antecipadamente, então não precisa ficar até o vencimento. Mesmo comprando aí a 2060, a gente pode sair antecipadamente, é claro. Esse tipo de investimento a gente não pensa para um mês, para 2 meses, para um ano, enfim, a gente não tem um prazo para ele. Claro, é sempre pensando num prazo, num médio prazo, num longo prazo, mas realmente a gente pode sair antecipadamente se precisar dos recursos. A gente só não recomenda que seja pensando em um prazo muito curto, porque o cenário é muito incerto, né? A gente realmente é uma operação pensando num prazo um pouco maior. PJ pode fazer título público? Sim, pelo mercado secundário da XP, PJ pode fazer título público, sim, da mesma forma, os mesmos títulos, inclusive tem outros títulos que disponíveis. Então, sim, PJ pode estar trabalhando título público na carteira, inclusive é uma ótima ferramenta para remunerar dinheiro de PJ, tá? A marcação a mercado seria comprar um título pré-fixado com uma taxa alta, que não cairá como deve acontecer com a Selic. Peraí, deixa eu ler de novo. Isso, a marcação a mercado, no caso de um pré-fixado, a gente tem hoje uma expectativa do mercado que a Selic nos próximos 10 anos vai ser 13%, e caiu essa expectativa para 10%, por vários motivos. Então, também, a gente comprou uma taxa maior, a Selic, isso é sempre expectativa, né? Mas, claro, provavelmente a Selic caiu, a expectativa da Selic caiu, a gente vai ter um título rendendo 13%, enquanto o mercado hoje só tem a 10%. Então, claro, o nosso título também vai valer mais. Só que hoje, pelo cenário de inflação, está muito incerto, a gente acha que os títulos atrelados à inflação, hoje, eles têm um risco-retorno mais atrativo, porque, querendo ou não, no pior dos cenários, a gente está se protegendo da inflação, a gente está tendo um ganho acima da inflação, tá? Qual a porcentagem dos cupons semestrais? As tabelas estão considerando imposto? Não, a tabela é aquele seria o rendimento bruto, né? Então, o rendimento bruto da operação, claro, tem a tabela regressiva no caso dos títulos públicos. E o cupom semestral, por exemplo, IPCA mais 6, tá? A cada semestre, a gente não vai receber, o IPCA, ele vai corrigir o nosso principal, tá? Então, vai aumentando esse nosso recurso, mas a cada semestre, esse 6% ele vai cair de forma proporcional. Então, em torno de 3% no semestre, depois mais 3%, 3%. Seria mais ou menos essa porcentagem, esse percentual do que a gente investiu que vai estar caindo vai estar caindo em conta como rendimento, tá? B60 é mercado secundário, certo? Sim, B60 também tem o mercado secundário aí disponível para quem quiser, mas como eu comentei, realmente não é uma operação que a gente pense sair agora em poucos meses, né? Porque o cenário é muito incerto. É pensando num prazo um pouco maior, mas sim, a gente não vai ter que ficar até 2060. Posso considerar a marcação a mercado como um preço médio, considerando a taxa de rendimento? Sim, sim. Então, às vezes, quem comprou lá IPCA mais 5, um título, agora está comprando IPCA mais 6, na verdade, ele está a taxa média ali, se for a mesma proporção, na verdade, ele tem uma taxa média de IPCA mais 5,50, digamos, que seria o que ele deveria considerar para fazer essa saída. Claro, se ele quiser, ele pode simplesmente sair, fazer a saída só do que ele comprou a taxa maior, enfim, isso também, tá? Mas se a gente for pegar a carteira completa, né, pensar em portfólio, na verdade é a taxa média, sim. Os juros semestrais não devemos deixá-los com um reinvestimento automático?
Olha, não necessariamente, tá? Eu acho que os juros semestrais é justamente, por exemplo, bom, surgiu uma oportunidade na renda variável, outra na renda fixa, enfim, outros ativos. Simplesmente esses recursos eles estão entrando na conta sem que a gente precise vender esse título ao mercado. É um dinheiro que está entrando na conta e aí tem que ver o que está mais atrativo. Daqui a pouco o título público não está mais tão atrativo, renda variável, apareceu alguma oportunidade, um fundo imobiliário, um fundo, enfim, qualquer coisa. Mas é interessante esse fluxo de rendimentos porque aumenta a nossa liquidez, é dinheiro entrando em conta, e aí a gente pode, naquele momento, ver o que está mais atrativo para a gente compor o nosso portfólio. Entendeu? Então, eu acho que vai ser caso a caso, às vezes a gente vai reaplicar, às vezes a gente não vai, a gente vai encontrar outra oportunidade, mas é interessante que a gente não precisa vender para ter esse dinheiro entrando na conta para a gente fazer novas aplicações. O imposto de renda ele é sempre uma tabela regressiva, tá? É, menos de 180 dias, 22,5%, até 360 é 20%, até 400, enfim, um ano e meio, 17,5%, até 2 anos de aplicação, a partir de 2 anos é 15%, que é a alíquota mínima sobre os rendimentos, tá? Podemos correr o risco da marcação a mercado acontecer o contrário, certo? Ou seja, a taxa, cair a taxa, o título sobe. Realmente, isso pode acontecer, né? Como eu mostrei ali na tabela de carrego, isso realmente são cenários que podem ocorrer, mas o título, como a gente está contratando IPCA mais 6, por exemplo, se essa taxa de fato subir mais, pelo menos a gente está levando esse IPCA mais 6 para o longo prazo. Aí a gente vai monitorando, daqui a pouco, em algum momento pode surgir a oportunidade de sair, ou simplesmente a gente deixa, se não for, não precisar da liquidez, enfim, a gente pode também deixar, porque é uma remuneração em si, por si própria, né? Um ganho real de 6%, ela já é uma remuneração que a gente poderia levar para o longo prazo, né? Então, claro, isso pode acontecer, mas o que é interessante, o que traz esse risco-retorno muito positivo para esse investimento, é que no pior dos cenários, no pior dos casos, a gente vai estar carregando aí essa taxa para o longo prazo, que já por si só tem uma remuneração muito boa, e principalmente uma remuneração muito boa acima da inflação. Eu sempre comento com os clientes da Argentum, com os assessores, com todo mundo que eu falo sobre investimentos, sobre mercado. Acho que um dos principais motivos para a gente investir os recursos é justamente proteger o nosso poder de compra. Por exemplo, hoje eu recebi um dinheiro, hoje eu tenho um patrimônio, que daqui a 10 anos eu quero estar comprando as mesmas coisas que eu compro hoje, pelo menos. Então, esses títulos atrelados à inflação, eles nos proporcionam disso. É uma forma muito interessante de a gente se proteger da inflação e, além disso, ainda ter um ganho adicional. Eu acho que esse combinado, para o longo prazo, principalmente, é muito, muito bom, pensando em proteção, pensando em remuneração, pensando, enfim, em construção de patrimônio. Eu acho que os títulos IPCA são muito, muito bons, tá? Olha, vamos pegar aqui, o Everson, só para mostrar. Claro, eu não vou conseguir te dar exatamente, tá? Uh, enfim, o título ele pode sofrer uma variação, mas pegando bem a grosso modo como funcionaria, tá? Esses 10 mil que investiu, na verdade, a gente vai contratar uma taxa de IPCA mais 6, né? E os 6% dessa taxa que vai ser pago de forma semestral. Mas esse 6% é o ano, tá? Então, vai ser o 6% proporcional ao semestre. Então, arredondando, 3% ao semestre, tá? Então, 3% de 10 mil reais, a gente vai receber a cada semestre, R$ 300, mas isso vai aumentando, tá? Por quê? Porque a inflação, ela corrige os nossos 10 mil. Então, a gente vai ter essa inflação corrigindo nosso 10 mil vai estar rendendo e vai ser esses 3% em cima desses 10 mil corrigido. Então, o que começou R$ 300 vai aumentando, então cada vez mais a gente vai tendo um rendimento maior, tá? Título com vencimento para 2035 pode ser vendido antes do vencimento e, no caso, quanto perde dos rendimentos? Depende da marcação a mercado, de quanto o título vai estar valendo na data que a gente quiser vender.
né? Como eu comentei, a gente contratou um IPCA mais 6, a gente vai ver rendendo o IPCA mais 6. Se a gente quiser sair antes, a gente vai ver como é que estão as taxas no mercado, quanto esse título está valendo no mercado, para ver se hoje ele vale mais ou menos do que as taxas que a gente contratou. Então, digamos, como eu comentei da marcação a mercado, realmente, contratamos uma taxa alta, hoje as taxas caíram, o que tem disponível no mercado é menor. A gente, além do que a gente contratou, da rentabilidade do IPCA mais 6, a gente vai ter um ganho adicional. Isso antes do vencimento, tá? Então, não necessariamente a gente vai perder saindo antecipadamente. O CDB, a emissão bancária, acaba tendo um pouco essa característica, né? A gente não consegue pegar todo o rendimento. No caso do título público e também crédito privado, a gente pode não só ter toda a rentabilidade que a gente contratou do IPCA mais 6, mas ter esse ganho adicional, esse ágio, pelo nosso título hoje ser maior do que tem disponível no mercado, tá? Então, seria mais ou menos, acho que eu consegui tirar todas as dúvidas. Se eu não respondi alguma, se eu passei, eu peço desculpas. Mas, bom, pessoal, eu acho que a gente vai ficando por aqui, tá? Mais uma vez, eu queria muito agradecer a presença de todos. Fico muito feliz, realmente, com muitas perguntas. Fico muito feliz de já estar ajudando vocês. Eu me coloco à total disposição. Como eu disse, hoje eu sou o Head de Renda Fixa da Argento, então eu me coloco à disposição de estar ajudando cada um de vocês. Os assessores também vão estar ajudando. Enfim, como eu comentei, a gente pode ver aí coisas bem interessantes para cada um, casos específicos, analisar a carteira, revisar, ver se vale a pena trocar. Mas a janela de oportunidade, ela realmente é muito interessante, o risco retorno ele está muito interessante. Então eu acho que foi muito legal eu conseguir trazer um pouquinho sobre esse cenário hoje para vocês, porque realmente as oportunidades são muito boas, tá? Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para disponibilizar o meu contato também. Enfim, eu estou à total disposição de todos vocês, os assessores estão à total disposição e contem com a gente para qualquer coisa, para a gente justamente conseguir alcançar todos os objetivos de vocês. Tá bem? Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, uma boa noite, contem com a gente e até mais. Boa noite, pessoal.